Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 3 de novembro de 2021, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos hoje, assumindo a nave aqui o Felipe Brandão. Você nos acompanha aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Assiste a BocNews TV pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com, e tem também a versão de áudio, versão podcast lá no canal de áudio, que fica também no site do BocNews. E se você quiser, pode baixar o aplicativo da Rádio BocNews. Por lá também você pode acompanhar o programa, apenas o áudio, né? Se estiver com poucos dados para economizar, você pode apenas ouvir o programa de hoje, tá certo? Muito bem, programa desta quarta-feira, retornando depois do nosso feriado, né? A meninada aqui deu aquela descansada no feriado desta terça-feira, e nós, é óbvio, não pudemos falar dentro do Esporte em Destaque sobre a vitória do Santos, sobre a equipe do Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense até já entrou em campo de novo, né? Empatou com o Flamengo ontem, por pouco, né? O Santos podia ter ficado algumas posições acima na tabela, times que eram de confrontos diretos e que venceram. O Ceará, que, por exemplo, bateu o Fluminense na rodada, o Fluminense não aproveitou que estava o Ceará com a menos, não conseguiu nem empatar. O próprio resultado aí do Atlético, se tivesse perdido, o Santos estaria uma posição à frente. O Atlético Paranaense hoje supera o Santos no número de vitórias, enfim. Mas é um campeonato que pelo menos deixou mais distante o Juventude e o Sport. O Sport, que já tem 30 jogos, o Santos tem 29. O Juventude não joga neste final de semana por conta daqueles acertos de tabela, né? O Juventude só vai voltar a jogar mais à frente, depois essa partida que seria do final de semana cumprirá numa outra data. O que importa é que o Santos conseguiu o que muita gente não imaginava, que eram 2 vitórias em sequência, uma delas fora de casa, e chega com o moral mais elevado para o clássico contra o Palmeiras, que vai ser muito difícil. O Palmeiras tem um time tecnicamente muito forte, muito bem treinado pelo Abel Ferreira, e é aquele dia em que todos os jogadores do Santos vão ter que estar no dia perfeito. Todos vão ter que se esforçar ao máximo e tecnicamente estarem naquele momento de inspiração total. Aí o Santos pode conseguir bater o Palmeiras, claro que com o apoio do torcedor. Daqui a pouco vai abrir aí para o sócio Silver, né? Outras categorias do sócio Rei, que já chegou aí a 27 mil associados, poderão comprar o ingresso também, desta vez já levando acompanhante. Imagino que seja questão de horas para que nós tenhamos aí um público na casa de 14 mil, né? Porque em tese seriam 16, mas imagino que na casa dos 14, 15 mil na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Importante ter o apoio do torcedor neste momento em que a equipe vai deixando o Z4 mais longe na competição. E claro, um Santos um pouco mais forte. Muita gente talvez discuta, mas o Marinho é titular do time, cumpriu suspensão, e o Zanocelo também, que tinha feito grande partida contra o Fluminense, é outro que está de volta à disposição do técnico Fábio Carille para compor o time titular neste final de semana, neste domingo contra o Palmeiras, tá certo? Muito bem, meus caros. Felipe Brandão, divida a tela aí em 3 para eu apresentar os nossos participantes do programa desta quarta-feira. Vamos lá, diretamente de Londrina está aqui o homem do podcast do Peixão, Matheus Henrique, conosco mais uma vez no programa. E voltando direto de Cubatão, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que esteve num freelancer prospectando, recolhendo, angariando recursos e coisa e tal. Foi longo esse freelancer do Vitor, mas ele está de volta aqui ao Esporte em Destaque. Aliás, já vou começar com o Vitor, já que faz tempo que ele não participa do programa, e neste meio tempo, né, o Vitor, que acompanha a base, acompanha as sereias, o Santos tomou uma traulitada do São Paulo no Campeonato Paulista, disse adeus à competição no feminino, e nos times da base, né, o Sub-23 também acabou eliminado, o Sub-20 está aí jogando e coisa e tal, com alguns reforços que eram do Sub-23.
as coisas vão mudando, e o Santos, inclusive, com várias mudanças no departamento de futebol e tal, né? Mas, enfim, além disso, tema livre para o Vitor na volta dele ao programa. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Você falou bem, Alex. Primeiramente, falando das sereias, né? Não fez uma boa semifinal contra o São Paulo. Aliás, uns 2 jogos, né? As sereias perderam os 2 jogos. O primeiro por 1-0, tomando gol no fim. No segundo, uma trauletada 4-0. O São Paulo dominou totalmente o jogo na segunda-feira. E o Santos, no feminino principal, né? O adulto, encerrou em termos, né? Porque vai ter um torneio amistoso, a Ladies Cup, que o Santos vai participar agora no fim do ano. Vai ter, acho que o próprio São Paulo, Ferroviária, vai vir equipes aí da América do Sul, tipo uma Libertadores 2 aí, que, aliás, a Libertadores começa hoje, a Libertadores feminina, né? Ferroviária, Avaí Kinderman e Corinthians são os representantes brasileiros. A Ferroviária e o Avaí Kinderman estreiam hoje já na competição, o Corinthians só estreia amanhã. Esses são os destaques do feminino. Na base, acho que o destaque legal é falar do Sub-20 do Santos, que deu uma acertada, né, nesse último mês. As mudanças que foram feitas aí ao decorrer dos últimos dias começaram a fazer efeito, e o Santos está reagindo no Sub-20, está bem na segunda fase, acredito até que consiga avançar aí para o mata-mata da competição. E a Portuguesa Santista, já aproveitando, no Sub-20, também está bem, apesar de ter perdido a última rodada por 4-1 para o Nacional lá em São Paulo, que é o adversário dessa sexta-feira, agora em Uricumus. A Portuguesa Santista tinha empatado com a Água Santa fora de casa e tinha vencido o Desportivo Brasil logo em seguida. Então a Portuguesa Santista está na briga aí pela classificação, também não vem, apesar do último resultado ruim, também não vem ruim. E o Santos vai bem no Sub-15, Sub-17, começou a segunda fase no fim de semana. Dos times da Baixada, só o Santos passou de fase em ambas categorias, o Jabaquara não. O Jabaquara caiu, porém o Jabaquara amanhã faz a final da Copa Ouro Sub-15 e Sub-11, os 2 jogos do Estado de Espanha. Vai ser uma série de jogos também, as outras categorias da Copa Ouro da APF vão ser todos no Jabaquara, começa às 9h30 da manhã e termina no final da tarde, 4 jogos aí, quem quiser acompanhar, tá liberado o público lá no Estado de Espanha. As finais da Copa Ouro, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, o Jabaquara está nas finais de Sub-11 e Sub-15, Alex. Muito bem, olha, só para falar em base, antes do Matheus dar o destaque dele, eu queria chamar a atenção do torcedor do Santos para o futuro. Daqui 3 anos ou 4, vocês vão ver o novo craque do meio de campo do Santos. O rapaz tem nome de craque. Arthur Frutuoso. É meu parente? Não. Alguém me falou na live do Canal 10 que tinha lá um menino chamado Arthur. Aí eu fui lá pesquisar no site do Santos e tem lá o rapaz mesmo, o atacante, né? Acho que é atacante, não é meia. Não é meu parente, não é nem da minha família aqui, porque ele é do interior, pelo que eu entendi. Então, só pelo nome já estou torcendo. Então, já vou avisando agora, com os 4 anos de antecedência, que os caras vão dizer, tá elogiando, porque deve ser parente, não sei o quê. Não, não tem nada disso. Aliás, eu torço para todos os meninos. Pode ser o sobrenome que for, mas que é curioso, né? Ter alguém do clã, né? Porque não é da família, mas é do clã, né? Mesmo o sobrenome, tomara que seja a pessoa, a torcida gritando, eu vou pensar que é para mim, né? Antes do jogo, o moleque lá gritando o nome dele, vou parecer que é para mim, mas não é. Tá certo? Muito bem. Matheus Henrique, tudo bem, meu amigo? Um abraço. Eu sei que está sol aí em Londrina. Aqui em Santos está aquele tempo meio esquisito, meio abafado, querendo chover, querendo sair sol e tal. O que eu quero é que faça sol no domingo, porque o sol e o campo seco, ou será que não? Alguém pode achar que não, que talvez o gramado mais praticável, menos escorregadio, seja bom para o Palmeiras, hein? Olha o que a gente tem que ficar se preocupando, rapaz. A gente fala de um monte de coisa até com isso. Mas enfim, a gente tem que torcer para o bom espetáculo que deve ser Santos e Palmeiras. Tudo bem, Matheus? Um abraço. Tudo bem, Alex, Victor, galera que está acompanhando o Esporte Destaque. Sempre um prazer falar com vocês. Eu acho que o destaque aqui inicial, para mim, vai para a torcida do Santos. Está chegando, acho que 28 mil sócios quase, né? Tava 27 mil ontem. Um mês atrás a gente conversou, tava eu, você, o Vini aqui no programa, falando desse aumento de sócios, já está chegando a 28. Antes estava 25, um pouco atrás estava 21, então tá legal ver esse aumento de sócios do Santos. E a concorrência pro ingresso, né? Tem a prioridade, né, do Black, Gold, Silver,
Silver vai abrir hoje para o Silver e está com concorrência grande com ingresso, porque é um direito justo, está aumentando o número de sócios, um sócio paga, é um direito, uma vantagem justa do sócio e está uma concorrência grande aí. Dizem que os ingressos podem acabar entre hoje e amanhã, talvez nem sobe para quem não é sócio. Então, mostra a importância de quem é sócio, né? Quem é sócio tem a vantagem aí, vai poder ver um baita jogo. Santos e Palmeiras do domingo, eu acho que promete ser um grande jogo. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, o time do Abel Ferreira melhorou. Estava ruim também, apesar de estar na final da Libertadores, vinha de uma queda e conseguiu uma melhora nos últimos jogos. E o Santos também vem bem pelo momento que o Santos vinha, melhorou, 2 vitórias seguidas. Vai ter o retorno do Zanocelo, do Marinho. Então promete ser um grande jogo. E o sócio que paga em dia, que está todo mês pagando aí o sócio, seja Silver, Black, Gold, vai ter essa vantagem, porque provavelmente não vai sobrar ingresso para quem não é sócio. Então, mostra a importância de quem é sócio. É uma vantagem aí de poder ver esse grande jogo, mas muito feliz aí que o número de sócios está aumentando, a torcida está engajada com o clube, que só a torcida ajudando o clube para o clube ser dessa situação, né? Que situação financeira, situação esportiva também, para o Santos ter um 2022 melhor. É isso aí. Aliás, foi bom o Matheus ter dito isso, porque, veja só, o sócio rei agora, neste exato momento, está com 27.626. Se não for hoje, amanhã chega nos 28 mil. Se o Santos ganhar do Palmeiras, então, imagino que a coisa já vá para 30 mil rapidamente. Acho que dá para imaginar que até o final do ano, indo nessa progressão, 33, até 35 mil sócios, precisa o torcedor comprar a ideia. Mas tem uma coisa que é importante, e quando as coisas acontecem assim, sem um planejamento, porque esse movimento nasceu na torcida, né? Essa coisa dessa campanha para o pessoal se associar. No Twitter, o pessoal do blog Sou Santista faz uma ponderação aqui que é interessante. Por exemplo, a prioridade para a compra não ser só pela carteirinha, Gold, Black, Silver, mas sim pelo tempo que o cara tem de associado. Por exemplo, eu paguei durante a pandemia. Eu vou ter o mesmo direito, eu vou entrar na mesma concorrência do cara que virou sócio semana passada, entendeu? E eu estou pagando, durante a pandemia eu paguei, e antes também um pouquinho, né? Então talvez fosse o caso, eu não sei se é possível tecnicamente você fazer essa dissociação, mas enfim, fica aqui o registro. Claro, se não der para eu ir, não tem problema. O que interessa é que quem vá, às vezes o cara também, a gente tem que pensar assim, o cara às vezes é um sócio que está chegando agora e ele vai desfrutar dessa oportunidade pela primeira vez. Enfim, eu entendo dos dois lados. É por isso que o Santos precisa de um estádio maior, né? Por isso que precisa sair o projeto da Vila, que a W Torre já contempla para mais de 30 mil lugares, para você poder receber o associado. E enquanto o estádio estiver em obra, você vai precisar de uma alternativa plausível. Aqui em Santos dificilmente vai ter jogo, na Baixada Santista, mas vai ter em São Paulo, talvez na Arena Barueri, não sei qual é a capacidade da Arena Barueri hoje, mas enfim. O Pacaembu, quando for entregue, vai ser entregue com 26 mil lugares, já ajuda, mas não é o ideal. Então o Santos vai ficar 2 anos e meio com o estádio em obra e vai precisar de um lugar para mandar jogos e receber todo este público que resolveu ajudar o clube neste momento, tá certo? Felipe Brandão, vamos às 11h45 para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos em instantes. Vamos passar aqui os lances, né? Recordar é viver. O Santos, quando ganha, a gente precisa ver os melhores momentos. Claro que vai ser na tela aqui de trás, né? Vai ser aquele meu gato que a gente faz. Mas vamos rever os lances aí da partida. E depois, no outro bloco, falaremos da expectativa para Santos e Palmeiras. 11h45, voltamos em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa.
Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 11h47 de volta com o Esporte em Destaque, enquanto Felipe Brandão coloca aqui na tela de fundo os lances, mas ainda sem dar o play. Não deu play ainda, só deixa aí no jeitinho. Lembrando aqui que na Baixada Santista, Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra. Grande São Paulo, capital, e ABC Cicobi Unimais Metropolitana, e também conosco aqui, né? A casa, bocnews.com. Você vê lá no site todas as principais notícias aqui da nossa região e, claro, a tradicional edição impressa do BocNews também, além, é claro, aqui da BocNews TV. Atenção, você que está naquela TV de 60 polegadas, que está assistindo pela Smart TV, vai ficar fácil de você assistir. Se você tiver no celular vai ser um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, né? Dá play aí, Felipe Brandão, nos lances de Santos e Atlético Paranaense. Ô Vitor, você sabe que eu até lembrando dos jogos contra o Atlético pela Copa do Brasil, imaginei que o Santos conseguisse um resultado razoável lá, um empate, coisa e tal, né? E como eu tenho dito, isso é melhor que a encomenda do Atlético Paranaense, um confronto direto. Vejam a importância, se o Santos tivesse perdido esse jogo, né, hoje já está muito próximo do Juventude e do Sport, e o próprio Atlético estaria mais distante do Santos. Enfim, foi um jogo importantíssimo, né, Vitor? O resultado foi importantíssimo. Vale destacar a força de vontade que o Santos teve na parte, que já tinha vindo da partida anterior, é verdade, contra o Fluminense. Mas a vontade de o Santos ganhar essa partida me impressionou. Porque por mais que tenha falhas, por mais que o João Paulo tenha feito defesas difíceis, o Santos procurou ganhar a partida. O Santos não ficou achando que o empate estava bom. Com todas as falhas, com todas as limitações que esse time tem, e tem bastante. Mas eu acho que a raça e a vontade do time no sábado fez valer os 3 pontos. E aí o Santos ficou numa situação tranquila, eu não digo, mas bem melhor do que estava 2 jogos atrás, né? Que a corda estava no pescoço. Mas aí é o que a gente fala normalmente do que acontece no Campeonato Brasileiro do meio da tabela para baixo. Não é uma posição que o Santos normalmente está, né, quando disputa o Campeonato Brasileiro, mas nesse ano o Santos normalmente fica do meio para cima da tabela. Mas o Santos esse ano, e aí tem essas diferenças. Você ganha 2 jogos, você sai lá do 17º, 18º e pula para o 13º, 14º. E já respira. Isso, o Santos conseguiu um resultado positivo no Clássico no final de semana, aí que fica uma situação boa em relação ao Z4. Não boa no geral, porque não dá para falar ainda em pré-Libertadores. Eu acho que está muito longe, mas acho que pelo menos de rebaixamento, se conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, eu acho que já dá para falar assim, vai escapar. Eu tenho essa sensação também. Eu tenho essa sensação de que se o Santos ganhar do Palmeiras, ele vai a 38 pontos, é isso? Dificilmente não vai fazer os 7 que faltam, né? Você tem jogo com a Chapecoense. Eu não sei qual que é a política do Bragantino, se ele joga em casa com os titulares e fora com os reservas. Ele jogou contra o Cuiabá com time alternativo. Numa dessas vem aqui a Vila, porque está chegando a final da Copa Sul-Americana. Não sei como é que eles vão fazer lá. Mas, enfim, aí o Santos tem o Bragantino, depois tem um jogo que, dependendo de resultados, pode até deixar o Atlético Goianiense na mesma condição de disputa com o Santos
luta contra as últimas posições, mas eu concordo com o Vitor. Eu acho que não dá para falar em pré-Libertadores. O Santos, o que vier além da permanência na Série A é lucro. Por isso que eu acho que a Sul-Americana é mais plausível, e acho que a Sul-Americana é uma competição que o Santos pode disputar no ano que vem. Ele tem condição de disputar e almejar a Sul-Americana. A Libertadores eu acho muito difícil, é enganar o torcedor, sabe? A não ser que venha o dono do Paris Saint-Germain e fale assim, pega aí, eu tô te dando 2 caras aí para vocês brincarem aí. Mas não vai acontecer, né? Então acho muito difícil, eu tenho falado isso insistentemente, quando virar a folhinha de 31 de dezembro para 1º de janeiro, o Santos não vai se transformar num super time. Vai ser um time ainda em formação, com meninos que vão precisar de tempo. E eu acho a Libertadores, claro, paga melhor. Também já dei esse exemplo. Se classificar para pré-Libertadores, não sou eu que vou dizer, então perde aí de propósito. É óbvio que eu não vou dizer isso. Mas eu imagino que, para a situação do Santos, a Sul-Americana seja um torneio mais... aquela coisa que cabe no bolso, né? Ô, Matheus, algo a dizer sobre esse jogo aí? O Voaden. Deixa boa Voaden, não aprontou, hein? Graças a Deus não aprontou. Vai deixar ele aí, filho? Deixa ele aí. Ou se quiser tocar de novo, toca aí mais uma rodada de melhor. Pode pôr de novo. Porque quando o Santos ganha, pode passar mais uma vez os melhores momentos, né, Matheus? A gente ficou tanto tempo sem ver isso, né? Agora pode rodar. O que você gostou aí do time do Santos? Lembrando que não teve o Zanocelo e o Marinho, hein? O pessoal esquece desse detalhe aí, né? Desfalques importantes. Eu acho que não foi um grande jogo. O próprio Victor falou. Foi mais raça, vontade. O Santos também quis jogar mais no primeiro tempo. No segundo foi mais... Fez 1-0, mas segurou, né? A tática do Carille, né? Tem até um vídeo lá que eu dei uma entrevista na Arábia que viralizou. Se eu tomo muito gol, falando, né? Se eu tomo muito gol, eu tô mais longe da vitória. Se eu faço 0-0, eu faço 1-0, eu ganho o jogo. Que é a tática do Carille. E o Santos conseguiu segurar a vitória. O que eu gostei, que já veio do Fluminense, que ele mudou o meio-campo, né? Acho que muitos santistas comentavam, né? Não dá para ter um meio-campo com Camacho, Giamotto e Sanches. Os 3 são lentos, não dá competitividade no meio. Daí o Carille colocou o Felipe Jonathan no meio, que eu acho que deu muito certo. O Marcos Guilherme deu outra velocidade no meio, que o Marcos Guilherme é uma formiguinha. Ele corre o campo todo, ele persegue, ele dificulta a marcação, ele dá velocidade. Não é tecnicamente o jogador dos meus sonhos, mas o Marcos Guilherme dá uma dinâmica de meio que o Sanches não dá mais. Com todo respeito ao Sanches, tem história, jogador de River Plate, no Santos também teve bons momentos, mas não dá mais do Sanches. O Sanches não dá a dinâmica de jogo que o Marcos Guilherme dá. O Sanches, tecnicamente, é muito mais jogador que o Marcos Guilherme. Mas, em termos de intensidade, o Marcos Guilherme dá muito mais para o time do que o Sanches. Então, acho que essas mudanças do Carille, os 3 zagueiros também, acho que ele tem mérito. Descobriu o Robson Reis. Ninguém falava de Robson Reis. Os santistas mesmo não falavam do Robson Reis. Eu falei. Você falou, né? Falei por causa do jogo aéreo e porque ele era o Luiz Felipe melhorado. Falei que para jogo o Santos estava falhando no jogo aéreo, que era bom testar o rapaz. Professor Carille, se o senhor me ouviu, beleza. Mas se fizer besteira, não me ouviu não, tá bom? Só na boa. Fala, Matheus. Então, eu acho que... Pode falar. Só, Matheus, só um detalhe, falando em jogada aérea, mesmo assim, o Santos levou 2 sustos em jogadas aéreas. Né? Teve no primeiro tempo a defesa do João Paulo e a bola na trave, né? Bom a gente destacar isso. E o Robson deu uma furada uma hora lá que, caramba... Mas tudo bem, passou. Não deu nada, né? Complete aí, Matheus. Então, eu acho que essas mudanças que o Carille fez, foi muito feliz. Eu acho que ele mostra o mérito dele de não ter medo de mudar, não teve medo de colocar o Sanches, que é o capitão, no banco, não teve medo de fazer outras mudanças. Então, acho que as mudanças que o Carille fez, uma vontade, uma raça, a chegada do Dracena também eu acho que ajudou. Acho que foram esses elementos que fizeram o Santos ganhar esses 2 jogos. Em questão de tabela, né, que você estava comentando, o Santos não tem que pensar em Libertadores. Se o Santos terminar em 16º, é para todos os santistas agradecer, fazer aquela reza. 15º, vai. 16º, você quer acabar comigo, Matheus, pelo amor de Deus. 14º, 3º, assim. Já pensou chegar na última rodada em 16º? Não, aí você... Vamos dar nós merecemos um pouquinho de paz, né? Um 13º, tá bom. O importante é não cair, na minha visão. Tava comentando muito se a tabela foi ruim, né? Tava conversando até com o Alex, né? Antes do programa. Para mim, a tabela foi ótima. A Juventude empatou, Grêmio perdeu. Tudo bem que o Sport
venceu, mas o Sport tem um jogo a mais, que fez um jogo antes com o Bragantino, né, e perdeu. Então, para mim, a rodada não foi péssima, não. O Santos venceu, o Juventude empatou e o Grêmio, que é o melhor time da zona do rebaixamento, né? Que a gente fala que o Grêmio é um time que tem mais potencial técnico. O Grêmio perdeu outro, deu confusão lá na arena do Grêmio, vai perder mando de campo. Rafinha também foi denunciado porque xingou o juiz, vai ficar sem o Rafinha. Então, para mim, a rodada foi boa para o Santos, porque o foco tem que ser fugir do Z4. Acho que o santismo pode ter essa ideia de pré-libertadores que, por enquanto, é longe da nossa realidade. Pode virar realidade se o Santos ganhar mais 3, 4 jogos, mas neste momento, eu acho que o foco tem que ser a luta contra o Z4. Se emendar aí Palmeiras, Bragantino e Atlético Goianiense, aí quem sabe, mas vamos combinar que é difícil. Se o Santos fizer 5 pontos nesses 3 jogos, eu acho que está dentro do planejamento. Mas enfim. E outra, vai ter o perde-ganha. Eu estava analisando a tabela, agora eu fico estudando a tabela, né? Olhando quem joga com quem e tal, né? O Atlético, o Grêmio, por exemplo, hoje vai pagar um dos jogos atrasado contra o Atlético Mineiro. O outro é contra o Flamengo. Eu acho que se o Grêmio perder do Atlético hoje, acabou pro Grêmio, né? Acho que já era. Não tem mais volta. Enfim, é um campeonato que tem muito time ruim. O fato é esse. Se você for melhorzinho, você consegue ir bem no campeonato, né? Até o Fortaleza, que começou bem, deu uma caidinha e tal, melhorou. Tá lá em cima, o Bragantino também. O Atlético Paranaense, se não tivesse abandonado o Campeonato Brasileiro, poderia estar melhor. Ele deu prioridade às Copas, enfim. Isso é normal. Por isso que eu digo, o Santos, se tivesse um pouquinho mais organizado, podia ter ido mais longe na Sul-Americana. Podia estar tranquilo no Campeonato Brasileiro, mas aí, né? A própria vinda do Dracena, como disse o Matheus, é uma prova de que houve uma falha na escolha da gestão do futebol. Se não houvesse uma falha, os caras não teriam sido trocados. E foram trocados. Aliás, até o scout foi embora nesse facão que passou na Vila Belmiro. Enfim, é uma prova de que a mudança de rumo precisava acontecer. Aliás, Alex, só aproveita que você falou a questão de planejamento. O clube no futebol como um todo, dá para ver que o planejamento... Tudo bem, emendou-se uma temporada na outra. A gente não pode... não falar nisso, né? Que a temporada 2020 terminou em fevereiro, na semana seguinte começou a temporada 2021. Mas os planejamentos de todas as áreas do futebol do Santos foram errôneas. Desde a base do masculino, o profissional, no feminino também houve erros gravíssimos de planejamento. Só para ter uma ideia, você pega o press kit das Sereias da Vila. Você olha para cima, o número de jogadores da parte defensiva tem muito pouca jogadora, e a parte de ataque tem, acho que metade do elenco é de atacante do feminino. Alguém levou ao pé da letra o DNA ofensivo, né? Só que o resultado foi ali, foi o que aconteceu nos mata-matas das competições que aconteceram esse ano. Faltou peça de reposição na defesa, teve que improvisar. O que aconteceu? Eliminação. Foi claro. Eu vi um texto então, lá. assim, erro de planejamento na base. Olha o quanto se trocou de profissional ao longo do ano. E não dá para falar que assim, porque era profissional da outra gestão, porque trocou-se profissional que entrou com a gestão nova, né? Que entrou no meio do caminho e depois teve que mandar embora porque não deu certo. Então, eu acho que isso já tem que começar a pensar agora, porque quando entrar nas férias tem que fazer um planejamento decente pro ano que vem, porque não pode repetir esse ano. Porque não foi só no profissional, foram em todas as categorias que o Santos disputa no futebol de campo. Todas erraram no planejamento e erros crassos. Fala, Matheus. Eu vi um texto da Anitta, do Diário do Peixe, falando do time feminino, né? E o Santos, que o Vitor falou, né? O Santos, não só no profissional, teve resultados péssimos. No time feminino, e o time feminino acho que vem desde o Pérez, né? Que o time caiu muito de resultados. O Modesto Roma tinha sido campeão brasileiro e depois não conseguiu mais repetir com o Pérez. E piorou também com essa nova gestão. Então o futebol feminino meio está largado com essa gestão. E o futebol de base também, resultados muito ruins. O Santos foi eliminado na Copa Paulista. E o time da Copa Paulista é o time que são jogadores que podem estar no profissional. Que era Lacava, Edi Carlos,
O Bruno Marques já foi do time profissional, vários jogadores ali que o torcedor conhece, e o Santos foi eliminado precocemente na Copa Paulista. Então, eu acho que a gestão tem que ver como um todo aí, categorias de base, masculino, feminino, porque nessa temporada, não só nessa temporada, mas em outros também, que já vem desde o Pérez, e um pouco também com o Modesto, resultados muito ruins, não só no profissional, mas também em base e time feminino. Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo de novo, 12:01. Deixa eu só registrar algumas mensagens aqui rapidinho, enquanto o Felipe prepara o nosso segundo break. O Efigênio Filho no Twitter mandou aqui: bom dia, Lorde e convidados. Durante as obras da nova vila, a melhor opção com certeza seria o Canindé. E numa eventual final de Paulista, o Morumbi. A Arena Barueri é muito longe e conhecendo o torcedor santista, isso já seria desculpa para não ir. Abraços. Eu não sei qual é a capacidade do Canindé hoje. Eu acho que para jogos regulares tudo bem, até pode ser, né? Mas para jogos, por exemplo, o Santos for mandante num clássico, não dá para ser no Canindé, né? Tem que ser em outro lugar. Eu acho que imagino que mesmo sendo na Arena Barueri, o fato de ser um clássico, talvez o torcedor fosse. Mando com torcida única e tal. E a outra alternativa, como disse o Efigênio, é jogar no Morumbi. 21 mil pessoas. Então já é maior, hoje é maior que a Vila. A outra alternativa seria jogar no Palmeiras. O Santos chegou a jogar muitas vezes como mandante no velho Palestra Itália. Agora não sei, talvez com essa aproximação aí da W Torre, né? Uma dessas os caras queiram botar o Santos para jogar lá também, enfim. Não sei, esse é um tema meio polêmico, eu sei que vai dar discussão no futuro, então guardaremos ele para o momento certo. No Facebook, um abraço para o Marcos Roberto, que mandou boa tarde para a gente aqui. Ele falou um negócio do caça-rato que eu não entendi nada, Marcos, mas tudo bem. E o Aldemar Barres: bom dia, Alex e convidados, um ótimo dia para todos nós, que assim seja, tá certo? Amém. O Felipe Brandão, vamos para o break. Na volta, mais mensagens do nosso chat e, claro, o Vitor e o Matheus falando sobre a expectativa já para Santos e Palmeiras. O Santos com força máxima, hein? Força máxima será suficiente para o clássico? A gente vai responder depois do intervalo. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:05, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Começaram a pintar os prints da galera tentando o Silver comprar ingresso para o jogo e tá dando erro. Sistema sobrecarregado. Eu acho que até eu conseguir chegar para comprar, não vai ter dado tempo. A não ser que o bug seja maior. Mas enfim, acontece, né? Esse é um outro detalhe. Esse tipo de sistema... mas a procura é muito grande. Tem que funcionar, não tem jeito, né? Bom, meus caros, vamos lá, mensagens do chat. A galera está aqui desde cedinho, desde o começo do programa. Ariovaldo Costa, bom dia, já na audiência. O Matheus Smokovitz, fala, galera. Para jogarmos com calma, explorar o Marcos Rocha, o que não é difícil, e meter gol e pressão que eles vão proporcionar no jogo, espaço, imagino que seja isso que você colocou aqui, o Matheus. O Palmeiras não vai vir na Vila para se defender, né?
Então o Santos tem que jogar com atenção assim total. Já já o Vitor e o Matheus falam sobre isso. O Rogério das Trufas diz aqui, eu acredito que vamos ganhar. Aí é churrasco só de carne de porco. Aliás, está mais barata, é bem verdade. A carne de porco é a mais barata no momento. Peixe, por exemplo, é um artigo de luxo. Quem come peixe hoje em dia, né? O pessoal está mandando ver naquele ovo e coisa e tal. O Eitimi Zombie mandou bom dia a todos aqui, muito obrigado. Daniel Galdino também, bom dia a todos. O Márcio, deixa eu ver se eu acerto o nome dele, Chassi, é isso? Tá lá em Mauá. Acho que eu acertei. Eu me lembro que ele me corrigiu aquele dia, aí eu fico agora preocupado de não falar o nome dele errado. O Emerson Santiago 013, bom dia nação. E o Ed Santana, Frutuoso, bom dia. Tem algum empresário querendo investir no Santos e você acha isso bom? Olha, empresário que você diz assim a nível tia Leila, se for eu desconheço. Mas se tivesse eu acharia ótimo. Desde que fosse naquele processo de cogestão, né, como aconteceu no tempo da Unicor, né? A ideia era boa. Tipo, o cara vinha, entrava com o dinheiro, pagava metade do salário das estrelas do time e ele tinha preferência na venda de alguns jogadores, ou um percentual na venda dos jogadores. Poderia funcionar. Não sei como é que funciona com a Leila lá no Palmeiras. Ela tem exposição da marca da empresa dela e tal. Não sei onde mais que ela ganha, além da publicidade propriamente dita. A outra alternativa é essa que a gente comenta meio brincando, mas o Santos precisa de uma mudança de estatuto para virar empresa e aí botar as ações no mercado e você correr o risco, se é que a gente pode chamar de risco, de ser comprado por um multibilionário árabe, coreano, sei lá eu, tailandês, russo, e o cara despejar milhões de dólares e euros no Santos e montar um super time. Tem gente que não quer isso, tem gente que prefere que a coisa seja administrada, como acontece no Barcelona, por exemplo, que agora que não conseguiu manter o teto salarial lá, está numa desgraça só. Enfim, não sei, é um tema que vai demandar muito debate. O Wagner Mendes, Alex, que programa legal você fez ontem no seu canal, nota 10, muito bom mesmo. O Wagner, ontem a gente fez a live, né? Lá no canal 10 agora tem live de terça na hora do almoço, meio-dia, quinta, 9h30 da noite, e de final de semana em horário alternativo. É sempre uma surpresa. Nem eu sei qual é o horário da live do final de semana. Dá uns 5 minutos, vou lá e faço. Pode ser depois do jogo. Pode ser que eu faça o pós-jogo. Posso fazer. Ou então no pré-jogo também. Não sei, vamos ver. É assim, tá bom? O Daniel Galdino também aqui. A questão também nesse jogo é que abriu a possibilidade do sócio levar convidados. E aí os ingressos estão esgotando antes de abrir para o Silver. Bem lembrado, Daniel, é verdade. No meu caso, por exemplo, o produtor, o meu filho João, queria ter levado ele já nos outros jogos, mas eu não podia, né? Não tinha essa possibilidade. Isso talvez seja uma coisa a ser pensada. O produtor vai ficar triste comigo, mas talvez realmente seja o caso de não liberar os convidados, né? Silvano Rodrigues, bom dia, amigos. Um empate contra os porcos já está ótimo. Social Democrata Santista, bom dia. Vamos ganhar e quebrar um tabu de 2 anos no domingo. O Wagner de novo aqui. Em 2011 lembro de estar num jogo do Santos no Pacaembu, que não valia nada, e o Adriano Pagode era titular absoluto, se machucou em lance besta e ficou fora do Mundial. Red Bull, Palmeiras arriscaram 11 titulares versus o Santos. Eu acho que eles vão arriscar, o Wagner, porque ainda está longe. A Copa Sul-Americana ainda está mais perto. O Bragantino ainda acho que talvez. Dependendo do que acontecer no jogo do Atlético Mineiro hoje, o Palmeiras talvez já inicie um planejamento, tirando um cara ou outro. Mas se o Atlético perder do Grêmio, como o Flamengo empatou ontem e tiver aberta a briga no Campeonato Brasileiro, eu já não sei. Então é isso. O Adonis Varacles, parece que o Robson ficou inseguro com a saída do Velasquez e a entrada do Falha. Chama assim o rapaz, Adonis. É o Palha. Entrou direitinho, não comprometeu. Fez aquele gol épico contra o Grêmio, tá certo? Seu Sino Alves, bom dia, Alex. Convidados da live, ficou complicado depois que Ceará, São Paulo, Cuiabá, Atlético Paranaense fizeram bons resultados. Caímos para 15º, esses pontos são imprescindíveis para nós. Seu Sino, ficou complicado, mas foi que nem o Matheus falou, né?
Hoje a gente está numa condição de 2 rodadas de vantagem, se a gente pode colocar assim, para esporte e juventude, né? Se o Grêmio perder hoje, ele já caiu, né? Eu acho. Então, o Santos tem que estar à frente desses 4 aí, né? E vai ter perde-ganha. Daqui a pouco vai ter, o Ceará vai perder ponto, a gente também vai perder, mas vai ter perde-ganha de Ceará, de Atlético Goianiense, enfim, dessa galera que está ali, tranquilamente. O Júnior Du, Alex, fui eu que te falei do primeiro. Lá do Sub-13, Só falei para ele não dificultar a renovação do futuro. Cara, eu vou te falar, se fosse meu parente mesmo, nossa, o que ele ia ouvir? Porque aí, se fosse meu primo, o pai dele ia ser meu tio, não é isso? Não é isso, Vitor? Pô, acho que é. Mas eu ia ficar enchendo o saco do cara, mano, né? Porque ia estar perdido se fizesse isso com o Santos. Se eu pudesse, falava, mas não é parente, não tenho como fazer isso, né? Mas ele que justifique o nome. Já pensou jogar o nome da família na lama, né? Que é mais um traidor do Santos? Ô Arthur, não faz isso não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Por favor. Tem mais mensagem chegando aqui. Cadê? Atualizou, tá bom o negócio aqui, ó. Conta uma piada aí, Vitor, enquanto eu acho aqui as mensagens. Não conta uma piada não. Enquanto eu acho as mensagens, Santos e Palmeiras, o Santos tem que jogar o modo Carille ou tem que ser ousado? Ter ousadia e alegria mesmo com 3 zagueiros, hein? Eu acho que tem que ser modo Carille mesmo. Não dá pra você mudar o que tá dando certo. Apesar de quanto o Fluminense, pra ser sincero, não foi muito bem em modo Carille não, né? O Santos, principalmente no primeiro tempo, pressionou bastante o adversário na Vila Belmiro. Mas eu acho que tem que jogar com cautela, tem que ser muito incisivo, mas com cautela. E jogar com o coração na ponta da chuteira, como se fala, que nem foi sábado. Sábado, como eu destaquei no início do programa, acho que a força de vontade do Santos fez valer os 3 pontos. Eu acho que sábado tem que ser mais ou menos da mesma forma. Por isso que eu falei no começo do programa, né, Matheus? Eu acho que essa questão da dedicação, daqui para frente não tem como os caras não jogarem uma final de Copa do Mundo em cada rodada. Mas o que eu acho que é preciso exercitar sempre é a questão da concentração, da atenção com o jogo. Porque a mínima desatenção, com um time como o Palmeiras, você não pode errar, né? Você vê, o Sport saiu na frente lá no Allianz Parque, bobeou, tomou a virada. O Cuiabá já não. O Cuiabá, quando jogou lá, foi preciso, né? Então, assim, o Palmeiras é um time imbatível? Não é, mas é um time muito forte. Então, eu estou batendo muito nessa tecla da concentração. E, claro, da gente contar que, por exemplo, alguns jogadores estejam naquela forma que a gente espera. Lucas Braga no seu melhor, Tardelli, Marinho, principalmente, Felipe Jonathan no meio jogando com técnica, né? O Zanocelo repetindo o que fez contra o Fluminense. E a rapaziada, o Madison, que é o nosso artilheiro, fazendo gol mais que da Maravilha fazia de cabeça, e a rapaziada lá da defesa espanando todas, né, Matheus? Eu acho que o segredo é a agressividade que o time teve contra o Fluminense, né? O Victor lembrou desse jogo aí, foi um time muito agressivo em marcação. O Fluminense não teve espaço para respirar, e o Fluminense tinha ganhado do Flamengo de 3-1, com a molecada muito boa lá do ataque que o Fluminense tem. Então o Santos marcou muito forte, não deixou os caras respirarem, e daí o Santos conseguiu fazer o seu jogo, né? Então eu acho que esse é o segredo contra o Palmeiras, né? Jogando em casa com a torcida que deve lotar a Vila Belmiro, ter aquela intensidade, aquela marcação agressiva. Eu acho que um cuidado que o Santos deve ter, né? Que o Palmeiras joga com o Rony de falso 9, pelo último jogo, né? O Rony de falso 9, do Scarpa aberto e o Veiga como meia, né? E o Santos joga com 3 zagueiros, então o Palmeiras pode ter muita superioridade se os zagueiros não for a caça. Porque daí vai ficar só o Rony ali, e o Palmeiras pode ter muita vantagem de superioridade numérica. Então acho que os zagueiros do Santos vai ter que caçar um pouco o Rony, o Dudu, porque senão o Palmeiras vai acabar tendo muita superioridade de meio campo, porque o Santos joga com 3 zagueiros. Então acho que o Santos tem que tomar cuidado com isso. Porque o Rony é um falso 9, se movimenta muito. O Scarpa, Veiga, Dudu, tem muita movimentação ali. Eu acho que os zagueiros do Santos vai ter que ter um cuidado especial com essa movimentação do Palmeiras. Muito bem, olha, mensagens aqui, me achei, ó.
O Eite Mizubi falou que tem que ter sangue no olho. O José Silva, bom dia, Alex. Grande Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Fazia tempo que ele não via por aqui. Abraço a todos. O Vitor já voltou no modo Jesus, né? Ele varia. Ele tem 2 modos. Ele tem 2 avatares, que é igual do Fortnite. Ele tem o de Jesus e tem o do Maradona. Hoje ele tá no de Jesus, tá certo? Então... Falando em Maradona, eu recomendo a série, hein, do... eu ia falar. Maradona Falaram que é bacana. No Prime. Eu vi os 5 primeiros episódios, que já foram liberados, né? E na sexta passada, e a cada sexta vai liberando mais um, até completar os 10 episódios. Tá, vale a pena. Caracterizações muito boas e detalhes, assim... Por exemplo, fonte do número da camisa dos times, perfeito, sabe? Tem alguns detalhes muito interessantes. O outro bacana é o filme do Baggio, que tem na Netflix. É bem legal o filme do Baggio também. A relação dele era o Trapattoni, né, o técnico. Era bem legal a história deles lá na Copa de 94, inclusive. O Caico Vicente, eu acompanho o futebol feminino. As sereias da Vila precisam de raça, tanto faz ganhar ou perder. Opinião de quem acompanha as sereias. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex. E comentaristas da live. Comentários coerentes e por isso que eu não perco as suas lives, Alex. Deus lhe abençoe, amém. A todos vocês também, ele está lá em Pirajuí, São Paulo. O Matheus Smokovitz, 4-0 do São Paulo não dá. Elas podem ser melhores, mas 4 não. Reclamando aqui do feminino também. Quem que eu não li ainda aqui, ó? O Ed Santana, Frutuoso, bom dia, tem algum empresário? Não, já li esse aqui, já li, perdão. Ele está falando aqui no estilo Tia Leila. Você sabe que tem uns santistas que tem muito dinheiro, né? Tem empresa que o dono é santista que tem dinheiro para burro, né? Mas os caras acham, é que nem a entrevista aí do MC Bin Laden, que vai falar pro podcast do Santos oficial que vai ser lançado, que ele dizia que não podia dizer que torcia pro Santos porque fazia evento de outras torcidas e tal, que ele perdia... tem um teaser aí na Santos TV, que ele perdia oportunidades por causa disso. É que nem certas empresas. Por exemplo, o dono do Itaú. O Itaú tem dinheiro para burro. Ele podia, se quisesse, podia patrocinar a camisa do Santos. Bastava que ele quisesse. O Itaú é dele, né? Mas aí fala, mas será que o corintiano vai querer ser cliente do banco e tal? Tem essas coisas. Mas o que nós vamos fazer, né? Precisa ser aquele milionário mesmo disposto a investir. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e convidados da comunidade santista. 2022 vai ser melhor, tenho certeza. Cara, eu acho que depois de passar o que a gente está passando, não tem como ser pior. Em termos, não digo de resultado, mas em termos de futebol. O Santos podia jogar o que jogou contra o Fluminense o ano inteiro. Mostrou que é possível, né? É que demorou para encaixar, para achar um time, um jeito e tal, as peças corretas e tal. O Edson Luiz também, o site para compra de ingresso está absurdamente lento. Acho que vai azedar minha compra de ingresso. Que nem eu falei, vi no Twitter, não é só a tua que vai azedar, não. Um monte de gente, pelo jeito, vai perder a chance de ir no jogo. O Álvaro Ribeiro dos Santos. Bom dia, Alex. Excelente o seu programa. Eu já não aguento mais perder do Palmeiras. Está na hora de ganharmos dele. Vamos lá, Santos. Parece um pesadelo, né? Toda hora essa coisa de perder do Palmeiras. Ninguém aguenta mais, né? Ganhar um joguinho de vez em quando é bom, né? Quem que eu não li aqui ainda? O Maurício Souza. Santos se manter na primeira divisão para o próximo ano vai montar um time competitivo? Então, Maurício, é isso que eu costumo ser muito didático com o torcedor. Eu não tenho o hábito de enganar o torcedor. Você nunca vai me ver, ou no Esporte em Destaque, ou no Canal 10, com sensacionalismo barato e thumbnail caça-clique. Isso é fácil fazer. Felipe Brandão tá ali, eu falo para assim, o seguinte, vamos lá, no próximo programa vai ter uma thumbnail que você vai botar a cabeça do Messi, a do Cristiano Ronaldo com a camisa do Santos, e nós vamos inventar qualquer coisa no meio do caminho. Só de cara já sai com umas 50 mil visualizações. Nós ganhamos dinheiro com isso. Mas vocês não vão me ver fazendo isso. Então, vou ser bem sincero com você. Acho que o Santos vai ser um pouco mais competitivo. Esse zagueiro do América de Minas que está vindo aí, repare, é o perfil de reforço que o Santos vai trazer, que é talvez um pouco diferente do que ele trouxe esse ano. Mas não espere um jogador como o Roger Guedes, por exemplo, que foi para o Corinthians, ou um Diego Costa que foi para o Atlético Mineiro. Não acredito nesse tipo de contratação.
O Santos ainda tem muitos... O Santos fez acordos esse ano. O Santos equacionou dívidas, mas tem que continuar pagando. Aí alguém uma vez me falou assim, pô, mas por que não amplia mais a dívida? Mas ampliaram tudo que é possível. O problema é que tem dívida, dá com pau. De tudo que você imagina tem dívida, né? Então eu acho que é mais um ano para ter paciência. Porém, eu acho que dá para o Santos disputar o Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, que requer regularidade, Copa do Brasil, Libertadores, são torneios muito mais difíceis. Mas o Campeonato Paulista e a Sul-Americana, acho que o Santos pode chegar. Pode brigar com um time um pouquinho melhor que esse e bem treinado desde o começo do ano. Quem mais? Quem que eu não li ainda? Já são 12h21, ó. O Wagner Nascimento também dizia que alguns falam que o time do Santos é ruim. Você viu ontem o Flamengo levou um bombardeio, sofreu mais que o Santos contra o Atlético. Mas pelo que eu vi ontem, né, Matheus, o Flamengo tinha lá um caminhão de desfalques também, né? Você vai dizer, pô, mas é o banco do Flamengo e tal, mas tem uns caras que fazem falta. Enfim, eu acho que também o Atlético percebeu que a vida dele não ia ser nada fácil se desse mais uma tropeçada. E o Flamengo bobeou, né? Acho que quando fez o 2-0 deu uma subidinha no salto, que aliás é algo que não pode acontecer com o Santos. Em hipótese alguma, os jogadores ficarem deslumbrados, a torcida achar que vamos agora para as cabeças, vamos para a Libertadores. Acho que esse não é o pensamento de agora. O pensamento é esse que o Matheus falou, o Vitor também reforçou, que é momento de pé no chão, né? Aliás, sobre o ano que vem, você quer falar alguma coisa, Matheus? Você pensa diferente? O Vitor também vai falar sobre isso. Reforços pontuais. Tem até uma enquete no Diário do Peixe, eu votei lá. Qual a prioridade de contratação? Eu cravei seco, meias, homens de criação no meio de campo. As outras posições eu acho que a gente se vira, mas meio campista, aquele que pensa o jogo ou chega no ataque, eu acho que são o que mais preocupa. Mas enfim, o que você pensa, Matheus? Eu acho que camisa 10 é urgente, né? O último 10 do Santos foi o Lucas Lima, né? Então, ó, quanto tempo o Santos não tem um 10? Mais de 3 anos que o Santos não tem aquele meio, aquele camisa 10. O Soteldo não era 10, ele era 10, mas não era 10, né? Isso, era o ponto, né? O meia articulador o Santos não tem faz muito tempo. Eu acho que isso seria prioridade. E eu penso assim, não que o Santos tem que fazer loucura, não vai contratar um cara pagando 600 mil por mês, R$1 milhão, que nem o Corinthians fez com William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. Mas o Santos precisa de jogadores que vêm para jogar. Requer um esforço do Santos financeiro, não fazer loucuras, mas um esforço, uma análise com a equipe de scout, com o Dracena, Carille, se o Carille continuar, o Santos trazer jogadores que têm um impacto no time titular. Não adianta o Santos trazer promessas mais, porque promessas tem o Sandri, tem o Pirani, tem o Lacava, que veio da Venezuela, tem o Kaique, tem o Wagner Palha, que eu acho que tá mal, mas tem potencial, tem o Moraes, tem o Zanocelo. O Santos tem muitos jogadores de potencial. O Santos precisa de jogadores que pegam a camisa e jogam. Então, eu acho que tem que ter esse meio termo, um lateral direito, porque o Madison não aguenta a temporada inteira, né? Ficou provado esse ano. Ele ficou muitos jogos fora. Então, precisa de um lateral direito, porque o Pará não tem condição, com todo respeito ao profissional. Precisa de um camisa 10. Precisa de um ponta, que o Santos não tem reserva para o Marinho. Mesmo o Marinho não jogando o que pode, não tem como tirar o Marinho do time. O pessoal vai pegar no seu pé. E o Ângelo? Então, o Ângelo entra nessa cota de jovem, promissor. Então, precisa de jogadores mais prontos. Um meia, um ponto, um lateral direito. Então, acho que o Santos precisa de jogadores mais prontos. Contratar promessa, não precisa mais. Porque o Santos tem várias promessas. Contratar cara para compor elenco, não precisa. O Santos tem jogador para compor elenco. Jobson, Marcos Guilherme. Tem vários jogadores com esse status, né, de compor elenco. Eu acho que o Santos precisa de jogadores prontos, né, que pega a camisa e joga. Repito, não fazer loucura, mas jogadores que têm um impacto no time titular, igual teve o Velasquez, igual teve o Camacho, igual teve o Tardelli, nesse estilo, não tantos jogadores que venham como promessas. Rapaz, o sistema tá tão bugado, e o povo tá tão revoltado, que se você entrar no Sócio Rei agora e atualizar o número de sócios, sabe o que aparece? 0. Sumiram os 27 mil sócios, tem 0 sócios, o negócio tá feio. Eu tô achando que eu não vou nesse jogo, enfim, mas faz parte. E aí, Vitor, olhando para o futuro, quando a gente fala de jogador consolidado, às vezes não precisa ser um jogador famoso, pode ser um jogador consolidado. Foi falado do Gilberto do Bahia, por exemplo, né?
mas acho que não vem mais, porque parece que ele tem algumas outras propostas e coisa e tal. Mas, por exemplo, o Nicão foi um nome especulado, que está sendo falado, que é um atacante de ponta, seria aí o cara para concorrer com o Marinho. Esse não é famoso, não é caríssimo, mas é consolidado. É nessa linha aí, Vitor? Tem que ser nessa linha, mas você também tem que saber trabalhar os números, ver o que falta no elenco. Por exemplo, precisa-se de um volante de contenção. Desde que o Alisson saiu, o Santos está com problemas nessa posição. E analisar o mercado, inclusive o mercado sul-americano. Tudo bem que com esse dólar a quase 6, por mais que a gente saiba que o mercado, os outros países da América do Sul pagam menos em salário do que no Brasil, para você trazer o atleta, comprar alguma parte dos direitos econômicos, vai ter que pagar em dólar, né? E aí o dólar quase 6, fica impossível fazer isso. Mas enxergar, tentar fazer um acordo com o clube que é dono dos direitos do atleta e trabalhar isso. E tentar buscar jogador consolidado para montar o elenco do ano que vem. E outra situação também é você ver o seu elenco e ver quem não está rendendo para você negociar também, né? Tentar liberar, emprestar para algum outro time, ou tentar vender para ou fazer caixa, ou pelo menos diminuir a folha salarial, né? Por exemplo, não sei se o Raniel serve para o ano que vem. É um jogador que acho que tem um salário alto e é muito abaixo da crítica, entendeu? Era um jogador que você tinha que analisar e tentar arrumar outro clube para ele, porque aqui não deu certo e tem um salário relativamente alto. Só ficar um exemplo. Então você tem que fazer isso muito bem. E antes de mais nada, né, a gente não pode esquecer, confirmar se vai ser o Carille ou vai ter que trazer outro treinador. Eu já dei a minha opinião. Eu acho que se o Carille escapar, o Santos escapar do rebaixamento com o Carille, é sacanagem com o cara tirar. Porque eu considero o projeto, trabalho, o cara até a pré-temporada, ver a questão dos jogadores que ele quer que fiquem, os que ele quer que saiam. Até porque eu não acho que o Santos vai encontrar nada muito melhor no mercado para trabalhar com este elenco. Por mais que mude, não vai mudar 90% do elenco. Você vai mudar assim, 5%, 10% e olhe lá. Então você já tem um trabalho consolidado, iniciado. Não faz muito sentido se o Santos escapar, repito, de trocar o treinador. Se fosse para ter trocado era antes do Fluminense. Agora eu sou terminantemente contra, né? Acho que ele deve ter a chance de fazer o planejamento e começar a temporada. Até porque do jeito que a coisa anda, ninguém sabe se o próximo que vier, se os caras vão gostar, se vai ter ambiente, se ele não vai dar uma dinizada no elenco, não sei o que, todo esse papo, né? Enfim. Senhores, a gente está caminhando para o final do programa, está chegando um monte de mensagem aqui, mas o Thiago JS, é a última mensagem que eu vou ler, ele fala aqui, bom dia galera, o que vocês acham que o Edu Dracena pode agregar para o Clássico de domingo, já que ele estava lá há pouco tempo? Thiago, eu acho que pouca coisa, porque assim, o time do Palmeiras, assim como o Santos, o torcedor conhece bem, né? Os técnicos conhecem bem. Ele vê as variações de jogo, o Carille conhece, ele assiste o Palmeiras do jeito que o Abel assiste o Santos. Então eu acho que não tem muito mistério. A única coisa que poderia existir, mas eu acredito que até por uma questão de caráter, isso aconteceu já no futebol, mas hoje é mais difícil porque não existe aquela guerra, a rivalidade entre torcidas, mas entre os jogadores, então não existe mais aquilo. Se o cara, por exemplo, sabe de um problema particular do jogador lá e fala pro quando você estiver em campo provoca ele, fala isso e tal. Eu acho que estaria nesse campo, mas, repito, até por uma questão de civilidade, por conhecimento, por caráter também, jamais o jogador, o Edu Dracena passaria isso para o jogador, e acho que até se passasse, o jogador talvez não dissesse. Mas fora isso, acho que não tem muito o que falar não, porque todo mundo já se conhece bastante, tá certo? Meus caros, 12h30, 12h30, vamos fechando a conta do Esporte em Destaque desta quarta-feira. Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, um grande abraço. Semana que vem o senhor está de volta. Dê o seu destaque final do Curioso do Futebol. Primeiro, visitem lá o curiosofutebol.com.br e lembrando que sexta-feira agora provavelmente vai ter a Assembleia de Sócios que deve escolher o novo presidente da Portuguesa Santista. Só contando a historinha rápida, né? Seria na sexta-feira passada, 2 chapas se apresentaram.
a situação com o Antônio Carlos Ribeiro tentando a reeleição e uma chapa de oposição liderada pelo Sérgio Ornelas, com o Emerson de vice, o Emerson Coelho, que foi presidente. Só que e aí fica uma dúvida, fica a questão, né? A chapa de oposição alegou que o atual presidente não tinha os 5 anos de sócios para assumir, para poder ser candidato a presidente. E aí deixaram passar na eleição passada que ele era candidato único. Olha só a situação do clube. Mas acho que o atual presidente retirou a candidatura, né, na sexta-feira, e vamos ver como é que vai acontecer nessa sexta agora, lembrando que pelo Estatuto da Portuguesa Santista, até 10 minutos antes do início do pleito você pode apresentar uma chapa, então a situação está em aberto ainda, pode ser que pinte outra chapa concorrente. Valeu, um abraço Vitor. A todos e até a próxima. Obrigado. Semana que vem você está de volta aqui no programa. Matheus, obrigado, um abraço. É sempre bom contar contigo aqui no programa. Faça aquela propaganda também do podcast do Peixão, direto de Londrina. Valeu, viu, Matheus? Valeu, Alex, Victor, a galera que tá acompanhando. O podcast do Peixão, que toda semana a gente solta um episódio, ou faz live com o Santos Futebol Cast, nossos parceiros de lá. Eu, Luiz Felipe Longo, o Felipe Hipólito, o Longo toda hora também tá no Sport Destaque, dando seus pitacos sobre o Peixão. Então, sempre um prazer falar com vocês, falar do Santos. E vão torcer para uma vitória no domingo que já dá uma respirada, tira o time de risco de rebaixamento, né? Com 38 pontos, acho difícil o Santos brigar contra o rebaixamento. Então, torcer para uma vitória e para ter um 2022 mais tranquilo, né? Fazer um planejamento melhor para fazer uma temporada diferente do que foi 2021. Um abraço e até a próxima, Alex. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitor, também. Agradecer aqui o John Aleluia. Ele está lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Mandou um abraço para todos aqui. Santos vivo no campeonato, tá certo? Como diria aquele famoso apresentador, Felipe Brandão, corta para mim, para a gente encerrar o programa na tela cheia. Isso, encerrando o programa na tela cheia. Agradecendo ao Vitor e ao Matheus pela participação. A você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV. Ao Felipe Brandão, que estreou comandando a nossa Enterprise, como se fosse o Capitão Kirk ali nos botões eletrônicos. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na sexta-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã, ao vivo, com a participação dos nossos convidados, a sua participação também sempre importante, já esquentando os tamborins para o clássico Santos e Palmeiras, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.